Vamos lá. Hoje a gente vai ter o roteiro na forma de vídeo aqui também. Na verdade, é o mesmo roteiro, eu só estou falando algumas coisinhas aqui. Então, a gente está fazendo gráfico de função do segundo grau. Função do segundo grau tem o gráfico uma curva, parábola, e ela sempre tem que ter o expoente 2 para a gente reconhecer que é uma função do segundo grau. E esse gráfico ele tem bastante etapas, então precisa estar com um caderno, uma anotação aí das fórmulas, das etapas para te ajudar a fazer. Nas próximas aulas, a gente não vai ficar construindo muito gráfico, mas a gente vai analisar bastante. Então, hoje a gente entende como é que o gráfico é construído, para depois a gente fazer análise aí nas próximas aulas. Vamos lá. Essas instruções estão no PDF. Então, eu só coloquei aqui para a gente lembrar que uma função do segundo grau tem esse formato ali, ó, y igual sempre um número vezes x ao quadrado, mais um número vezes x, mais outro número. Para a gente construir o gráfico, dois pontos, que na verdade são três pontos bem importantes. O vértice, que é o ponto que está lá em cima ou lá embaixo, mais alto ou mais baixo do gráfico. E as raízes, que não tem nada a ver com raiz quadrada, tá? É só o nome. As raízes são os pontos que ficam exatamente na linha do eixo X. São dois pontos, são duas raízes. E isso a gente calcula por Bhaskara. Fórmula. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu quero construir o gráfico dessa função que está aí em cima. X ao quadrado mais 2x menos 8. Quero construir o gráfico, a curva disso aí. Organizando, o que eu preciso fazer, como é que eu vou me organizar para construir esse gráfico? Primeira coisa, eu preciso calcular o vértice. Fórmula tá ali, ó. Eu preciso calcular a coordenada x e a coordenada y do vértice da minha função. Fórmula não muda, é sempre essa que vai usar. O que vai mudar é o A, o B e o C da tua função. Depois, calculei o vértice. Agora eu vou usar Bhaskara para calcular as minhas raízes. Fórmula de Bhaskara está aqui em verdinho do lado. Antes a gente calculava em duas etapas a fórmula de Bhaskara. Agora eu coloquei só uma porque a gente já vai ter calculado o delta ali em cima. Ó. Eu só vou reaproveitar. Vou fazer duas vezes a mesma conta. Calculei Bhaskara, calculei vértice. Aí só vou lá no plano cartesiano, marco os pontos e desenho a minha curva. Bastante coisa? É só seguir a fórmula. Vamos lá. Começando, eu vou direto, depois vocês vão pausando, vão tentando fazer, no final tem o exercício proposto. Vamos lá. Eu quero construir, então, essa função que está em roxinho ali em cima, e a gente já fez o vértice dela na aula passada, mas eu vou revisar agora. X² mais 2x menos 8. Primeiro eu preciso identificar quem é o meu A, quem é o B e quem é o C, porque eu vou usar isso em todas as fórmulas de agora para frente. Então, A, B e C, lembrando que o sinal vem junto. Agora eu vou começar o x do vértice. Eu primeiro só escrevi a fórmula e depois eu troquei. Onde tinha B, eu troquei pelo valor do B. Onde tinha A, troquei pelo valor do A. Resolve, menos 2 dividido por 2. Cheguei no resultado do meu x do vértice. Menos 1. Guarda esse valor porque a gente vai precisar dele daqui a pouco. Calculei o x do vértice, agora eu vou para o y, né? Sempre preciso do x e do y para marcar um ponto. Só reescrevi a fórmula em verde ali em cima. Eu preciso do delta, então eu começo calculando o delta. Onde tem B, onde tem A, onde tem C, troquei pelos valores. Cuidado com a regra de sinal, isso a gente fazia lá em Bhaskara. Faz as multiplicações e a gente chega que o delta vale 36 aqui nessa nossa função. Tem o delta? Coloca a fórmula do y do vértice, troquei o delta, troquei o A, divide o y do vértice vale menos 9. Então, o meu primeiro ponto eu tenho, o meu vértice. O x vale menos 1, que a gente calculou antes, e o y vale menos 9, que a gente calculou agora. Guarda esse ponto e destaca, porque a gente vai precisar dele depois na hora de marcar no gráfico. Beleza, calculei o vértice então, agora vamos para a Bhaskara para calcular os outros dois pontos que eu preciso. Fórmula está em verdinho aqui, deixei o meu quadrinho com o A, o B e o C porque eu preciso dessa informação. Vamos para a fórmula de Bhaskara, menos troca o valor do B, mais ou menos raiz troca o valor de delta que a gente já calculou antes, divide por duas vezes, troca o valor do A que está ali na nossa função. Menos 2 mais ou menos, raiz de 36 é 6. Lembra que quando a gente faz Bhaskara, precisa de um valor para o mais e outro valor para o menos.
Então, ali, menos 2 mais 6, estava devendo 2, paguei 6, sobrou 4, dividi por 2. E lá no outro resultado, x2, estava devendo 2, estou devendo 6, então eu tenho uma dívida de 8 dividido por 2, menos 4. Esses dois pontos, atenção, sempre que for usando Bhaskara, as raízes, eu disse que está em cima da linha do eixo X. Se está em cima do eixo X, é porque o Y vale zero, ele não sobe nem desce. Então, a gente pega aquele 2 e aquele menos 4, que são dois pontos, e a altura é zero porque ele vai estar em cima da linha do eixo X. Sempre. Agora, vamos lá. Então, eu tenho que pontos? Eu tenho o vértice, que é o menos 1 e menos 9. Eu tenho o ponto 1, que é o 2 e o 0 de Bhaskara. E tenho o ponto 2, que é o menos 4 e 0 de Bhaskara também. Agora eu vou lá para o meu plano cartesiano, marco esses 3 pontos, ó, 3 pontinhos aqui. Eu já tenho uma ideia de se a minha parábola vai ficar para cima ou para baixo. Eu já consigo ter uma noção. E aí eu ligo sempre nesse formato aqui, que é o desenho de uma parábola. Aqui, esse é o meu gráfico, as raízes são menos 4 e 2 e o vértice é menos 1 e menos 9. Pronto, está desenhada a minha parábola aqui. Sempre dessa forma. É um pouquinho chatinho de fazer o cálculo, tem que cuidar muito com regra de sinal aqui, tem bastante etapa, mas é sempre a mesma coisa. Eu aconselho a escrever as fórmulas numa folha, para sempre ter fácil para consultar, e agora treina que ali no PDF da sala de aula tem 1 ou 2 exercícios para vocês fazerem, e na próxima aula a gente testa para ver se vocês estão conseguindo. Beleza? Boa, bons estudos aí.